Good morning, ladies and gentlemen. My name is Alex Vines, and I'm head of the Africa program here at Chatham House. Thank you for your patience. For a moment, we thought we would be running rather later because His Excellency the President hasn't been in the United Kingdom for more than 2 hours. He arrived at the airport and has rushed in straight from the airport to Chatham House. So I'm very grateful both to the President, his delegation, and actually British security for opening the way for him to come here, almost like Moses through the Red Sea, the sea opened. So welcome, Excellency. His Excellency has been at Chatham House before, so we're welcoming him back home, in a sense. He was here as Frelimo party candidate before the elections that successfully elected him as President of Mozambique. So I'm delighted to welcome you back, Excellency, to Chatham House. We have long pedigree and history on Mozambique in this institute. Some of you might not realize, but the first president of Frelimo, Eduardo Mondlane, spoke here in 1968. And Mozambican presidents have been regular speakers here since independence in 1975. But we've also had delegates from Renamo and MDM and civil society speaking here regularly. So, Excellency, Mozambique is a priority for the work that we do at Chatham House. It's something that we're passionate about, and so we're delighted that you can be here today to talk about finding inclusive prosperity and sustainable economic growth in Mozambique. This is a great moment for Mozambique. There are many changes that are occurring, and so I myself am going to be listening very attentively to your presentation. His Excellency will be presenting in Portuguese. There is simultaneous translation, so the headsets are there for you. We were going to live stream, but we decided not to because we did think that the President would be a bit later than he actually is, so live streaming is not happening today, but we will be recording what has happened in this room, and it will be put up on our website as quickly as possible. Obviously, there are journalists plenty in the audience. This meeting is fully on the record. It isn't under the Chatham House rule. Excellency, thank you again for returning to Chatham House. And I invite you either if you want to sit or to stand here and give your presentations. Thank you very much. Thank you, Alex. Thank you. Muito obrigado, Alex Vines, presidente deste evento e responsável pelo programa para a África no Chatham House. Não sei se já a tradução está pronta. Estão a me ouvir? Excelências, altos comissários, embaixadores, ilustres membros da Chatham House, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Hoje vou falar um pouco mais do que normal, porque o tema que me foi atribuído é também largo. Estamos muito honrados pelo privilégio que nos concederam para nos dirigirmos pela segunda vez a esta instituição de primeira classe de conhecimento e pesquisa em assuntos internacionais. Permitam-me recordar que Londres foi a primeira capital europeia que visitei antes de ser eleito presidente da República de Moçambique. Também irão recordar que a Chatham House foi a primeira plataforma de uma instituição pensante em que partilhei a visão sobre a minha governação em Moçambique, caso fosse eleito, portanto, estou numa casa familiar. Por isso é apropriado que agradeça muito, carinhosamente, a Chatham House por nos proporcionar, mais uma vez, a oportunidade de partilharmos a nossa experiência e pensamento sobre um tópico tão relevante quanto atual: a promoção da paz sustentável, democracia e desenvolvimento inclusivo em Moçambique. Nesta senda, iremos igualmente acolher subsídios desta ilustre audiência,
aliás, é a razão pela qual temos vindo aqui, de eruditos e massa pensando sobre melhorias práticas que podem ser empreendidas para tornar as nossas sociedades mais democráticas, responsáveis, pacíficas e mais justas na partilha dos benefícios do desenvolvimento com todos os seus membros. Esta é a razão que ditou a nossa aceitação ao convite. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a democracia, paz e desenvolvimento são transversais e interdependentes. Não existe democracia sem a paz e desenvolvimento. No mesmo modo, não há desenvolvimento sustentável sem democracia e paz. E não pode haver paz sustentável sem democracia e desenvolvimento. A democracia, paz e desenvolvimento são fenômenos sociais que não podem ocorrer isolados das pessoas, instituições e nações. A democracia, paz e desenvolvimento são uma etapa de uma interação social complexa de pessoas através de instituições e dentro de um país. A sua consecução coloca desafios e oportunidades que, se forem bem equacionados, podem resultar numa sociedade de relativo consenso, harmonia e bem-estar entre todos os seus membros. Durante a nossa intervenção, iremos debruçar-nos sobre a democracia, paz e desenvolvimento inclusivo de uma forma sequenciada. Iremos partilhar os nossos pontos de vista em conformidade com a abordagem descrita nos objetivos desta apresentação. Sobre a democracia. Nós vemos a democracia como uma forma de governação em que a participação, a criação de consensos e a satisfação das aspirações das pessoas são as características fundamentais. Longe de ser um modelo perfeito, a democracia é uma plataforma evolutiva. É um sistema de governação que institucionaliza as liberdades fundamentais e os direitos humanos, cidadania e participação política. De modo algum, teríamos veleidade de tentar explicar o conceito de democracia. Tentaremos somente lançar o que entendemos ser democracia com base nas nossas próprias experiências versus desafios relacionados com este processo. Na cultura e tradição africanas, identificam-se traços de práticas democráticas que remontam do período anterior à dominação colonial estrangeira ou à independência e à introdução do modelo de governação com base na democracia ocidental. A África, como berço da humanidade e de civilizações, fez contribuições significativas para a organização de sociedades humanas. Não é por acaso que os traços identitários africanos se encontram no mundo inteiro em vários domínios. Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem reconhecê-los como tendo origem inspirados em África. Em nossa opinião, o desafio de consolidar o modelo ocidental de democracia, na forma em que a proposta em África decorre, primeiro dos seus próprios conflitos internos e da melhor forma de ajustá-los à realidade africana. Como dissemos anteriormente, nenhum modelo de democracia pode ser considerado perfeito ou uma obra completa, muito menos o modelo de democracia ocidental. Neste aspecto, concordamos com as palavras atribuídas a um dos melhores filhos deste país, Winston Churchill, que disse, passo a citar: muitas formas de governo foram experimentadas e serão tentadas neste mundo de pecado e de desgraça. Ninguém finge que a democracia é perfeita ou todo sensata. Na verdade, foi dito que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que foram tentadas de tempos em tempos. Terminei de citação. A propósito, para aqueles que não sabiam, durante a guerra anglo-boer na África do Sul, posteriormente o jovem Winston fugiu do cativeiro para chegar à segurança a 12 de dezembro de 1899 e refugiou-se em Moçambique. Temos
de estabelecer o equilíbrio correto entre os princípios de democracia partilhados e universalmente aceites e as tradições culturais, históricas e políticas africanas, para que os parâmetros pelos quais se orientam não choquem com o modo típico da vida na sociedade africana. Ao estabelecer este equilíbrio, contudo, nunca devemos perder de vista o fato de os princípios universais defendidos pela democracia ocidental constituírem a maior conquista de todos os tempos para toda a humanidade. Nunca tinha havido antes qualquer forma de governação que institucionalizasse, promovesse e fiscalizasse as liberdades fundamentais e direitos humanos, como direitos universais constitucionalmente consagrados da forma como se faz hoje. O conceito de democracia evoluiu e, em certa medida, tornou-se relativo. Cada nação tem a sua própria forma de fazer com que o seu povo exerça o poder, sempre tomando em consideração aqueles valores vistos como universais. Por outras palavras, nenhuma nação pode reivindicar ter alcançado um estágio democrático pleno ou final, tal como iremos abordar mais tarde, sendo que o mesmo se aplica para a paz e desenvolvimento, já que sempre haverá espaço para o aprimoramento. Por conseguinte, algumas décadas após a independência ainda prevalece em países africanos um ambiente político e econômico instável, porque os modelos de governação escolhidos não atingiram a maturidade suficiente para criar regras de consenso efetivas e legítimas de acesso ao poder. Estes modelos de governação não conseguiram atrair o consenso sobre a forma de partilhar o poder entre os atores subnacionais de uma forma que todos estejam justamente representados nos círculos de tomada de decisão. Ilustres participantes, a nossa experiência no exercício de democracia participativa foi desenvolvida durante os tempos da luta de libertação nacional, 1964-1974. Como resultado do aumento de entendimento partilhado sobre a necessidade de liberdade de formas para determinar o nosso destino como uma condição para a governação popular. Durante a luta, compreendemos a necessidade de ouvir as aspirações e necessidades do povo e proativamente procuramos fazê-lo. Nas zonas libertadas, os moçambicanos exerciam a liberdade, adotando formas democráticas de autogovernação. Nessas zonas, todos tinham a sua voz no seio da Frelimo. A governação popular significou inclusão e construção de consensos que, consequentemente, aceleraram o passo rumo ao reconhecimento pelos colonialistas portugueses do direito do povo moçambicano à autodeterminação e, eventualmente, à independência. A independência conquistada em 1965 significou maior expansão das liberdades e direitos fundamentais para o povo, bem como o aumento das condições econômicas e materiais. Como país independente, nós, moçambicanos, passamos por uma experiência democrática suficientemente longa que trouxe a maturidade e a coragem para levar a cabo mais melhorias constantes. De 1975 a 1992, o nosso modelo de governação visava construir uma democracia popular, baseada nos princípios socialistas e num sistema de partido único. Muito aprendemos com base na experiência acumulada, tanto no país como internacionalmente. Decidimos ajustar o sistema para responder às aspirações coletivas do povo moçambicano, adotando o sistema multipartidário em 1992. Temos vindo a construir um Estado democrático com base numa clara separação de poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Na década de 90, testemunhamos um fim da Guerra Fria no mundo e o início de uma nova ordem. Em Moçambique, foi assinado o acordo de paz entre o governo e a Renamo para pôr fim a 16 anos de um conflito armado devastador. Em 1994, foram realizadas as primeiras eleições multipartidárias e, desde então, temos realizado eleições regulares, diretas, ao nível nacional e municipal, para escolher o Presidente da República, os deputados da Assembleia da República, membros da Assembleia Provincial e os presidentes dos municípios. O atual sistema permite a expressão e a representação
de pontos de vista diferentes e divergentes e maior nível de responsabilização dos detentores de cargos políticos. Mesmo assim, estamos cientes de que a nossa democracia não é um sistema perfeito. Daí que continuemos a trabalhar para o seu aperfeiçoamento constante. Se, por um lado, estamos orgulhosos pelas nossas realizações e nos esforços para a instituição de uma democracia praticável, por outro lado, estamos conscientes da necessidade do seu melhoramento contínuo. Por isso, além da realização de eleições regulares e do reforço do funcionamento das nossas instituições democráticas, estamos presentemente empenhados num outro processo visando aprofundar as nossas opções democráticas, no que tange à participação na tomada de decisões. Minhas senhoras e meus senhores, Moçambique está prestes a inaugurar uma nova página para aprofundar ainda mais a democracia, com a proposta de emendas pontuais à Constituição para introduzir níveis acrescidos de poder administrativo e político. Pretendemos descentralizar e desconcentrar o poder aos níveis provinciais e mais tarde distrital. Na sequência do consenso que alcancei como Presidente da República, com o senhor Afonso Dhlakama, Presidente da Renamo, o partido da oposição com mais assentos no Parlamento e envolvido no conflito armado. A proposta do pacote de emendas já foi apresentada à Assembleia da República. Se for aprovado, a partir das eleições gerais de 2019, os partidos políticos, coligações ou grupos de cidadãos que obtiverem a maioria de assentos das Assembleias Provinciais irão propor o governador da província a ser nomeado pelo Presidente da República. O mesmo aplica-se na nomeação dos presidentes de municípios na sequência das eleições municipais de outubro deste ano. Este princípio será igualmente aplicado para a nomeação de administradores distritais pelo ministro responsável pela administração estatal após as eleições gerais de 2024. Propôs-se igualmente estas eleições sejam realizadas com base no sistema de cabeça de lista. O que quer dizer que quem tiver o seu nome na primeira posição da lista vencedora das eleições autárquicas, assembleias provinciais ou assembleias distritais é automaticamente nomeado governador, presidente do município ou administrador do distrito. Este desenrolar dos acontecimentos mostra a nossa profunda crença e compromisso com a unidade nacional e reconciliação, através da promoção de diálogo permanente com os atores estatais e não estatais. É verdade que a tarefa é desafiante, mas também apresenta-se como uma oportunidade para os moçambicanos ultrapassarem verdadeiramente as suas diferenças e seguirem em frente como um povo unido com interesses nacionais partilhados. O diálogo não é uma fraqueza, é um risco, mas é sinal de mais confiança e força dos protagonistas, e foi por isso que o utilizei e continuarei a usar como método para resolver as nossas diferenças em Moçambique. Em 2015, assumimos a liderança do país com o compromisso de unir, pacificar e reconciliar a todos os moçambicanos através do diálogo. E prometemos isto nesta casa, quando apresentávamos a nossa visão sobre o poder e como queremos a governar. Estamos precisamente a fazer isso. Manifestamos o nosso empenho inabalável para com a inclusão na vida política, econômica e social do nosso povo. Caros participantes, estamos igualmente empenhados em combater a corrupção, promover a transparência, prestação de contas e eficiência na utilização de recursos públicos. E, apesar dos desafios, estamos a registrar progressos neste sentido. Este é um dos esforços para garantir a justiça social, contribuindo para a paz e estabilidade. Temos vindo a melhorar os procedimentos, políticas e estratégias visando expor e expugnar a corrupção. Aumentou o número de processos relacionados com a corrupção, em que os seus prevaricadores foram condenados, e tudo é feito no quadro da separação de poderes entre o executivo e o judiciário. Ilustres convidados, quero já falar sobre a paz.
A paz é um impulsionador da democracia e desenvolvimento daí que a construção e manutenção da paz seja uma empreitada importante e que nos comprometemos plenamente. Entendemos a paz como um conjunto de condições que, mais do que uma mera ausência de conflito violento, facilita a convivência salutar, justa e harmoniosa dos cidadãos, mediante a preservação das suas aspirações, liberdades e direitos. Não obstante, estamos cientes que a paz duradoura não irá aparecer de noite para dia. Ela é um processo ao qual se exige que todos os intervenientes da nossa sociedade contribuam de uma ou de outra forma. Trata-se de uma causa nobre e iremos liderar de forma persistente. Para que a paz seja positiva e sustentável, é imperioso que se promova o desenvolvimento precisamente para assegurar que as necessidades e aspirações do povo sejam acauteladas e sejam criadas mais oportunidades. Paz significa desenvolvimento que se traduz na melhoria das condições de vida do povo e o sentido de justiça e equidade no usufruto da riqueza comum. Significa tirar as pessoas da pobreza através do empoderamento e acesso aos serviços essenciais. Num ambiente em que a pobreza, miséria e penúria afetam a maioria da população, numa sociedade caracterizada pela falta de escolas, de unidades sanitárias, onde prevalece a insegurança alimentar e nutricional, falta de água potável, falta de estradas e meios de transporte, bem como de infraestruturas econômicas e sociais, não se pode falar de paz e constitui um grande desafio exercer a democracia. Infelizmente, esta realidade prevalece em muitos países africanos, incluindo o meu país, Moçambique. Daí que estejamos empenhados em melhorar a situação, conforme explicarei mais tarde. O Índice de Desenvolvimento Humano de 2016 classificou Moçambique em 181º lugar, tanto numa lista de 188 países. No Índice Global de Fome, no mesmo ano, Moçambique classificou-se no 104º lugar de uma lista de 118 países, em 137º lugar de uma lista de 157 países no Índice de Desigualdade de Gênero em 2015. Esta falta de desenvolvimento constitui o terreno fértil para o surgimento de fatores que ameaçam a paz, podendo encorajar uma concorrência sem escrúpulos pelo poder, controle e acesso aos recursos. Quando a concorrência for violenta e gananciosa, encoraja a exploração pelas forças reacionárias de antigos problemas de diferenças étnicas, tribais, raciais, religiosas e da arbitrariedade de fronteiras nacionais e dos modelos políticos de governação do passado. É imperioso que trabalhemos rumo à construção de um projeto a longo prazo e que, acima de quaisquer interesses particulares ou outras considerações, seja justo e repartição de poder dos recursos por todos que são parte integrante da nação moçambicana. Todos devemos ser vencedores e o povo deve ser campeão. A unidade na diversidade clama por um diálogo permanente e um reconhecimento de que as diferenças de toda espécie de opiniões, de convicções políticas, religiosas, de gênero, etc., não nos devem deter de perseguir o nosso sonho, se tornarmos um hábito de vida e concentração naquilo que nos une e mais do que aquilo que nos divide. É devido a esta crença profundamente enraizada que, desde a nossa investidura, temos nos empenhado em esforços incansáveis para aprofundar a unidade nacional e, através do diálogo, estendermos a mão a todos os intervenientes da nossa sociedade para consolidar a paz e torná-la efetiva e sustentável. Fazemos isso com atos públicos e tangíveis à vida das populações urbanas e rurais. Como referi anteriormente, e creio que é de conhecimento de todos, conseguimos insertar um diálogo com o presidente da Renamo e, através de contatos aparentemente infindáveis, temos estado a construir confiança mútua que até ao momento ajudou o nosso país a parar com a violência armada, mesmo que tenha sido localizada. Aqui sublinhamos o apoio e a cooperação, a compreensão internacional que tem dado a sua contribuição nesta missão de pacificação do nosso país.
Através da busca de soluções em relação aos nossos diferendos e contestações, alcançamos consensos em matéria de descentralização. Conforme já aludi, estamos prestes a finalizar os assuntos relativos a desarmamento, desmobilização, reintegração dos combatentes da RENAMO. Uma das fórmulas que se pretende encontrar é representatividade relativa nas forças de defesa e segurança, conscientes de que mais de 60% dos seus membros não são produto do Acordo de Paz de 1992. Portanto, a representatividade tem que ter em conta isso, porque tem mais de 60 militares que são novos. O estágio final que se pretende no processo de diálogo, no qual estamos empenhados em preservar, é a paz efetiva, duradoura e sustentável, estabilidade política como uma plataforma para o desenvolvimento econômico inclusivo de Moçambique. Membros da comunidade acadêmica, caros amigos, sobre o desenvolvimento inclusivo. Portanto, os nossos tópicos são democracia, paz e desenvolvimento inclusivo. O desenvolvimento inclusivo está no centro da minha agenda política, que foi votada no dia 15 de outubro de 2014 e ocupa lugar de destaque no programa quinquenal do nosso governo. Sabemos que existem muitas perspectivas quanto ao que significa desenvolvimento inclusivo, mas, para nós, está claro que desenvolvimento inclusivo são políticas e práticas de governação visando promover o crescimento econômico de uma forma sustentável, ao mesmo tempo que se erradica a pobreza e a vulnerabilidade e se cria o bem-estar do povo. Uma vez, Sr. Tangel Pranivel, diretor adjunto do Gabinete do Relator do Desenvolvimento Humano, reconheceu a existência de múltiplas definições de crescimento inclusivo. Falou sobre algumas características comuns, designadamente, e cito: o crescimento é inclusivo quando ocorre nos setores onde o pobre trabalha, por exemplo, na agricultura, acontece nos locais onde os pobres vivem, por exemplo, nas zonas não desenvolvidas, com poucos recursos, utiliza os fatores de produção que o pobre possui, por exemplo, a mão de obra não qualificada, e reduz os preços dos bens de consumo que o pobre utiliza, por exemplo, comida, combustível e roupa. Terminei a citação. Concordamos com ele. Para nós, desenvolvimento inclusivo é quando garantimos que os benefícios econômicos chegam aos mais vulneráveis e que todos, sobretudo os mais pobres e os excluídos, participam de forma igual na economia. Desenvolvimento inclusivo deve atacar os elementos estruturais da pobreza e desigualdade. Desenvolvimento inclusivo deve encorajar um ritmo acelerado do crescimento econômico durante um tempo longo, enquanto ao mesmo tempo alarga o número de beneficiários, aumentando a sua produtividade, empregabilidade e a renda elevada à sua capacidade de geração de renda. Somos um país de baixa renda, de 28 milhões de habitantes, com uma população maioritariamente jovem e rural. 70% de nós depende da agricultura de subsistência e muitos agricultores são mulheres. Estes agricultores, melhor dizer, camponeses, o termo adequado, têm conhecimento limitado de tecnologias modernas de produção. Empregam ou quase não equipamento limitado e utilizam menos ou quase não fertilizantes e pesticidas e, mesmo assim, a agricultura contribui com 1/3 do nosso produto interno bruto, o PIB. Da nossa terra arável é cultivada somente 10% e apenas 3% desta é irrigada. O crescimento populacional do meu país na década passada atingiu 3,5% por ano, contra 2,4% na década anterior. A média da África subsaariana é de 2,7% por ano. Com os atuais níveis de crescimento, levará menos de 10 anos a atingir 40 milhões de habitantes. 45% da população tem menos de 14 anos de idade e, em média, cada mulher tem 6 filhos. A força de trabalho está a crescer a um índice de 500 mil pessoas por ano e apenas poucos podem encontrar emprego no setor formal ou trabalham por conta própria.
Por outro lado, Moçambique está a tornar-se cada vez mais seco devido às mudanças climáticas. Nestas circunstâncias, para uma governação responsável, o nosso principal objetivo é promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável. Este é o caminho que escolhemos, que pode resolver o problema dos moçambicanos fora de políticas egoístas que pretendem proteger interesses de grupos. Reconhecemos que o crescimento econômico forte, portanto, média de 7% ao longo dos últimos 20 anos, não se traduziu à mesma velocidade numa redução significativa de pobreza. Sabemos que o crescimento foi fundamentalmente impulsionado pelo investimento e pelos grandes projetos de capital intensivo nos setores mineiros e de petróleos e gás, com apenas pequenas ligações com o resto da economia. A nossa resposta ao desafio foi explicada na nossa estratégia para alcançar o crescimento e desenvolvimento sustentável, plasmado no programa quinquenal do governo 2015-2019, cuja ênfase recai sobre o desenvolvimento inclusivo, através da criação de emprego, redução da pobreza e maior competitividade da economia, através de maior produtividade e diversificação da nossa economia. O programa quinquenal do governo definiu 5 prioridades de desenvolvimento nacional: consolidação da unidade nacional, paz e soberania, desenvolvimento do capital humano e social, promoção do emprego, produtividade e competitividade, desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais, gestão transparente e sustentável dos recursos naturais e ambiente. O programa quinquenal do governo também definiu 3 pilares de suporte, nomeadamente a consolidação do Estado de Direito Democrático, boa governação e descentralização, promover um ambiente macroeconômico equilibrado e reforçar a cooperação internacional. O PQG baseia-se nos nossos próprios documentos de desenvolvimento estratégico a longo prazo, tais como a Agenda 2025, mas também faz alinhamento com o Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional, SADC, a Agenda 2068 da União Africana e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Para trazer o desenvolvimento nacional inclusivo, o programa incide em 4 áreas, nomeadamente agricultura, infraestruturas, energia e turismo. Podem ver claramente a razão por que, por exemplo, a agricultura é uma das áreas de concentração. Este fato é consentâneo com a nossa visão de crescimento inclusivo, explicado antes para melhorar a qualidade de vida e bem-estar da maioria das nossas populações e por ser a atividade tradicional dos moçambicanos, a agricultura. Para nós, inclusão significa adotar boas políticas, quadros institucionais, ações e áreas tais como ensino e formação, criação de emprego, saúde, segurança alimentar e nutricional, água e saneamento, empoderamento do jovem, da mulher, etc. Para nós não se trata simplesmente de falar sobre a inclusão como vocabulário político da atualidade. A inclusão é uma questão de trabalhar para mecanismos concretos que tirem o nosso povo da sua atual situação. Por isso, o nosso programa quinquenal de governação implementa-se através de planos econômicos e sociais anuais, conhecidos por PES, com ações claramente definidas e metas para a monitoria. Nos últimos 3 anos, temos vindo a implementar o programa num cenário de fatores internos e externos desafiantes, que têm um impacto na nossa capacidade de realização das nossas atividades. Internamente, o nosso primeiro ano foi prejudicado por condições climáticas negativas, caracterizadas por grandes cheias em certas partes da região centro e toda a região norte, e uma seca severa em algumas partes da região centro e toda a zona sul do país, com perdas enormes de vidas humanas, infraestruturas, gado e culturas diversas, com graves implicações na implementação do Plano Econômico Social. Os conflitos armados localizados na zona centro do país intimidaram a atividade econômica e livre circulação de pessoas e bens. Externamente, o preço de produtos básicos de exportação, tais como o alumínio, areias pesadas, gás natural,
carvão, culturas de rendimento, tais como castanha de caju, algodão, baixaram drasticamente o preço, enquanto o preço de bens importados, especialmente os alimentos, subiu. A moeda local perdeu terreno em relação às principais moedas de trocas comerciais, como o dólar americano, o ouro, a libra e o rand sul-africano. A conjugação desses fatores puxou o índice de inflação para 2 dígitos, 27%. E as reservas externas reduziram-se para 3 meses de importações. A taxa de juros subiu em pico para 30%, tornando o empréstimo não apetecível. Eu estou a tentar antecipar as vossas preocupações para poderem ter todo o panorama. Apesar da dívida externa e interna tornou-se insustentável, refiro-me da pública, incluindo, influenciando negativamente a capacidade do governo de aceder a fundos para financiar os planos de desenvolvimento, ou seja, investimentos para atividades produtivas e infraestruturas. Os 14 doadores do nosso Orçamento Geral do Estado, incluindo o FMI e o Banco Mundial, suspenderam os seus desembolsos de fundos de desenvolvimento na sequência de empréstimos junto de bancos estrangeiros não solicitados ao Parlamento. A suspensão tem vigorado desde então. Nem se podem imaginar as consequências nefastas deste ato aos nossos sonhos, planos e esforços projetados para Moçambique. Estamos a falar na Chatham House com toda a franqueza para evitar especulações possíveis. Não obstante, devido ao impacto dos passados 20 anos, em 2015, ainda conseguimos registrar um crescimento do PIB de 6,3%. Nos anos subsequentes, mesmo com o crescimento do PIB de 3,3% em 2016 e 3,7% em 2017, acima da média de crescimento da África subsaariana, que é de 2,7%, os nossos esforços de promoção do desenvolvimento tornaram-se um grande desafio. O governo assumiu o cenário negativo como desafio frontal e, mediante a isso, tomou medidas monetárias e fiscais visando melhorar os indicadores macroeconômicos. Introduziu várias reformas para melhorar o ambiente de negócio, reduziu as despesas improdutivas, reestruturou o setor empresarial do Estado para torná-lo mais eficiente, um processo contínuo. Reforçou os procedimentos e regulamentos de contratação da dívida pública e emissão de garantias do governo. Estas medidas, para garantir que o compromisso que assumimos perante o nosso povo não se descarrilasse, incluíram a diversificação econômica, como disse anteriormente, através da oferta de mais incentivos às pequenas e médias empresas, incentivos à produção e à produtividade agrícola para a segurança alimentar e nutricional, criação de emprego, geração de renda, bem como a mobilização do setor privado agrícola e familiar para o aumento da produção e da produtividade. Neste sentido, lancei a iniciativa presidencial visando estimular a produção e a produtividade agrícola. Cada uma das 10 províncias do nosso país, incluindo a cidade de Maputo, tem uma meta específica de culturas a serem produzidas de acordo com a realidade concreta de cada zona. Se é zona de milho, se é de mapira, se é de mandioca, se é de batata, a meta é nesta base. Este crescimento econômico relativo, de modo nenhum, conseguiu satisfazer as nossas ambições. Todavia, consideramos-lo um trambolim rumo a melhores resultados de desempenho econômico no futuro. Devido às medidas a que aludimos, o país recuperou a estabilidade macroeconômica. A inflação está de novo num dígito. A taxa de câmbio situa-se em 60 meticais por dólar, contra os 80 meticais verificados no pico da inflação em 2016. E projeta-se que o PIB esteja em 5,3% em 2018, portanto, este ano. Em suma, os alicerces da economia moçambicana estão a ser erguidos e o país mantém-se resiliente e continua a recuperar a sua atratividade ao investimento local e estrangeiro. Minhas senhoras e meus senhores, parte da nossa estratégia de desenvolvimento inclui a indústria de gás natural liquefeito.
de que passaremos a ser um dos maiores produtores como um impulsionador no cumprimento das nossas prioridades nas áreas de concentração. O gás irá despoletar desenvolvimento ajusante no próprio setor de energia, em forma de geração de eletricidade, combustíveis líquidos, fertilizantes, para alavancar a agricultura, desenvolvimento do capital humano, criação de emprego e estímulo à construção de infraestruturas importantes. As receitas geradas na indústria extrativa como LNG também serão investidos na educação, saúde, abastecimento de água e saneamento. Já há muitas coisas que estão a acontecer naquelas zonas onde estes recursos estão a ser explorados ou em via de serem explorados. Temos vindo a desenvolver o diálogo com os investidores neste ramo, seja eles a Eni, a Anadarko, a ExxonMobil, a Companhia Nacional Chinesa, a Mitsui, etc. Durante o diálogo abordamos aspectos com vista a concretizar a nossa agenda nacional do desenvolvimento econômico do país, que se pretende que seja sustentável e inclusivo. Acautelamos o reassentamento condigno das populações, a restauração dos meios de subsistência das comunidades, pretendemos garantir o gás para o mercado doméstico, emprego para os moçambicanos, fornecimento de bens e serviços por empresas nacionais. As empresas devem dar contributo para o desenvolvimento de infraestruturas como estradas, pontes e sistemas de abastecimento de água. Temos uma das maiores reservas de gás natural em África, descobertas em 2010, isto é, mais de 180 trilhões de metros cúbicos, portanto, TCF, e já estão em curso grandes projetos, devendo a produção começar em 2022, em princípio. Grande parte do gás será exportado e a sua produção e processamento será feito pelas maiores empresas internacionais com uma musculatura financeira, tecnologia e conhecimento do mercado comprovados. Sabemos que os megaprojetos que visam maximizar as receitas nem sempre são bons para promover o desenvolvimento inclusivo. Estes projetos podem trazer menos dinheiro do que o prometido, criar poucos empregos e fazerem pouco para reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento. Estamos cientes destes riscos. Para garantir que a indústria de gás também promova o crescimento inclusivo, tencionamos direcionar mais gás para o uso local, fertilizantes para os pequenos agricultores moçambicanos, metanol para criar indústria química e de plásticos nacional e gás para a produção de combustível para o consumo local. E abordei estas questões com os intervenientes da minha visita a Palma, Cabo Delgado, no domingo passado. Portanto, hoje estamos na terça-feira, estou a falar isso antes de ontem. Estive com eles, eles vieram dos seus países e discutimos isto. Isto poderia potencialmente reduzir as receitas iniciais do governo, mas acreditamos ser o caminho em frente apropriado se quisermos garantir que o crescimento tenha lugar nos setores onde os pobres trabalham, a agricultura. O crescimento ocorre nos locais onde os pobres vivem, nas zonas não desenvolvidas, com poucos recursos. Utilize os fatores de produção que os pobres possuem, por exemplo, mão de obra não qualificada. Reduza os preços dos bens que o pobre consome, comida, eu disse, combustível e roupa, como definimos anteriormente. Minhas senhoras, meus senhores, Moçambique é igualmente detentor de grandes quantidades de recursos mundiais de grafite de alta qualidade. Recentemente, inauguramos, portanto, na passada quinta-feira, ainda não fazemos 7 dias, inauguramos uma das maiores fábricas de processamento de grafite do mundo, explorada pelo consórcio de empresas australianas e americanas. Esta é a segunda fábrica, depois da primeira operada por uma empresa de origem alemã, estando em carteira mais 3 fábricas. Moçambique passa assim a ser o primeiro maior produtor de grafite no mundo. Projeta-se uma produção de 159 mil toneladas de concentrado de grafite para exportação em 2018. Portanto, até agora, a China e o Brasil eram os maiores produtores, mas já entramos no mapa. Este minério junta-se à exploração do carvão mineral,
explorado pelas empresas Vale de origem brasileira e em parceria com a Mitsui do Japão e a Jindal da origem indiana. Para 2018, projeta-se uma produção de 15 milhões de toneladas para exportação. Contudo, temos consciência da tarefa gigantesca que se apresenta à nossa frente. Estamos cientes dos desafios perante nós e das oportunidades que aparecem com os recursos naturais. Também sabemos que nunca serão a panaceia de todos os nossos problemas, e menos que sejam partilhados de forma justa, por todos sejam abraçados os valores democráticos e a paz se mantenha duradoura e sustentável. Mais importante ainda é que estamos claros sobre o rumo que queremos seguir e como lá chegar com o empenho, dedicação do povo moçambicano, liderança, boa liderança é necessário, um setor privado e uma sociedade civil responsável e empenhados. Podemos ver Moçambique nos próximos 10 a 15 anos a erguer-se para o estatuto de uma economia de renda média. Os parceiros internacionais como o Reino Unido estão sempre bem-vindos a se juntar a nós e nesta promissora viagem para que juntos celebremos o dia que relegaremos a pobreza para a história e agradecemos o apoio genuíno que este país tem estado a dar o meu país em momentos maus, mas também em bons momentos. Apesar de todos os obstáculos pelo caminho, não nos furtemos de perseguir o nosso sonho de promover a democracia, paz duradoura e sustentável e o desenvolvimento inclusivo em Moçambique. Senhor Alex, os moçambicanos não querem viver infinitamente a tentar descobrir o que é democracia. Não querem assustar e não sonhar com o dia seguinte porque não estão em paz. Caros presentes, os moçambicanos querem a saúde, a educação, a água, a energia, a habitação condigna, querem o seu bem-estar só. Querem ser iguais aos outros povos que, com diferenças de ideias, desenvolvem o país e não importam conflitos de fora. Esta é a minha visão sobre Moçambique. É o desejo de muitos moçambicanos. Deixei a minha mensagem, a visão, com toda a transparência e abertura e honestidade, porque eu acredito que só com abertura e honestidade, e gente honesta também, gente responsável também, pode dar a contribuição para o crescimento de Moçambique e da humanidade. E muito obrigado. Thank you very much, Your Excellency, for a vision of Mozambique's future and alluding to your own personal courage, particularly in looking for inclusive dialogue. Going to central Mozambique, to Gorongosa, to go and see Mr. de Clermont, to end something that has been going on for way too long. Even at the start of my career, I began on Renamo, and I'm still doing Renamo now, and I want to retire from Renamo. So, can you help me, please, Mr. President? We have time for some questions, and I will go around. We have about 15, 20 minutes. So, okay, you got a tall hand and you've been biting your pen all the way through. Can we have a microphone to David, who will then introduce himself to us? David Pilling, Financial Times. Your Excellency, thank you very much for your speech. Given that as former Defence Minister, your name was on many of the documents that led to the borrowing of $2 billion in what were then hidden loans, could I ask what you knew then about those loans, what we know now, and what we might come to learn in future? Or is that it? Is all the information that we're ever going to get now out? Thank you. I'll take a second question because, so the gentleman there and then His Excellency can answer those two. I just want to make sure people get the chance to ask.
Thank you. Ian Byrne, Amnesty International. Your Excellency, you gave a very compelling vision of inclusive development, but I'm sure you would agree, and in fact you said it in your speech, that... I'd like you to stand up. Oh, you want Fair to enough. Fair enough. You gave a very compelling vision of inclusive development, Your Excellency, but I'm sure you would agree that inclusive development doesn't incorporate human rights abuses and violations and environmental destruction. 2 weeks ago, on the 28th of March, Amnesty International released a report about the various abuses carried out by the Chinese mining company Huayou in Nampula that has resulted in environmental destruction due to excessive mining by the heavy sands company, affecting the Nongola village. It severely impacted the livelihoods and the living conditions of those people that has yet to be addressed some 3 years later. So I wonder if you're aware of our report and what comment you would have on it. Thank you. Okay. Well, Excellency, you have two. You want another one, so we'll take a third one. I know there was a hand over here. You, sir, just, and then we'll take those as a threesome. Yeah. Do tell us who you are. Jaime Nogueira Pinto from Portugal. Mr. President, we have the idea that, well, the process of peace with President Dhlakama from Renamo has been in the last couple of years essentially an effort of both of you and Mr. Dhlakama. And we see that both around you and both around Mr. Dhlakama, some of the people are skeptical about that. But of course, we have seen your efforts in the last couple of years. But the question I would like to put to you is, do you think that you and him will be able to put other people going together? Thank you. So 3 questions there. Muito obrigado. Eu tenho uma capacidade de prevenção muito grande. Já sabia que essas perguntas iam sair. Por isso tenho o caminho facilitado. E se olharam bem para a minha apresentação, tentei ir um pouco de tudo. A primeira questão que colocou o Financial Times. Moçambique não é diferente de outros países do mundo, onde os processos funcionam numa linha. Pode ser ministro da Agricultura, pode ser ministro da Defesa, pode ser ministro do Interior, pode ser etc. Mas existem regras sobre como as coisas são feitas. E Moçambique não fugiu à regra. A regra que há aqui, que há em todo lado, é a regra que seguiu em Moçambique. E como o processo está a ocorrer, mas que nunca temos a maior oportunidade de um dia compreendermos como que os processos ocorrem. E ocorreram como também ocorre em todos os países. A segunda pergunta que foi colocada aqui é a Amnistia Internacional, do homem da Amnistia Internacional. Abusos, não só neste caso eu não colocaria só da empresa chinesa, porque não acredito que o relatório que foi publicado foi só na base de um caso. Se fosse na base de um caso, seria um caso notável e talvez insignificante numa base de muitos casos que o mundo ocorre para um país estar numa situação difícil. É um caso conhecido, este que foi indicado, é um caso onde a nossa justiça está a acompanhar. Naturalmente, temos uma pequena desvantagem de mediatização de casos que estão a ser resolvidos, porque os casos vão acontecer e acontecem em todo lado. O importante é quando acontece como que um governo, como uma sociedade se relaciona com esses casos. Portanto, pode ficar tranquilo, o caso, neste caso, identificado, vai merecer todo o seu tratamento, toda a sua atenção, para que este assunto possa encontrar o esclarecimento. A questão colocada pelo meu amigo, já da longa data, que conheço muito bem, sobre se eu e o presidente Dhlakama seremos acompanhados pela sociedade. O interesse do povo moçambicano agora é paz. Ninguém está interessado em guerra em Moçambique. Nem os moçambicanos, nem a comunidade internacional. Eu estive agora, na semana passada, nas províncias todas. A mensagem principal que o povo coloca é:
Continuem a falar com a Jacama, com diálogo. Diz que tenho seguidores, naturalmente que sim. E se eu faço porque sou encorajado por esses seguidores. E o sonho nosso é um dia chegarmos à conclusão. E como se vê, a proposta do pacote de descentralização que remetemos à Assembleia da República está a ter aderência. Aquilo que estão a fazer agora é discussão técnica para tornar legítima a proposta e, sobretudo, resiliente. Para não ser uma coisa que se modifica, depois, passado uma semana, não serve isto, não serve aquilo. Mas há um sentimento nacional de que este processo não pode encalhar, tem que continuar. Portanto, eu acredito que do lado do presidente da Renamo, o Afonso Jacama, é a mesma coisa, porque tenho conversado e algumas conversas muito mais próximas, onde até analisamos isso, se haverá quem pode não ajudar do seu lado, cada um, não, mas a tendência é que as lideranças têm que, aliás, o método que eu uso nesse processo é totalmente participativo. Comunico, incluindo até outros partidos da oposição, de vez em quando convoco ou as lideranças, explico que está a correr isso assim, 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 e o que acham. Também vou para o partido que é meu, explico, as coisas estão a andar assim, e o que tenho recebido são só encorajamentos. E eu acredito que o presidente da Câmara também ganha força nos seguidores dele, que lhe encoraja para continuarmos a lutar para a paz através do diálogo. Oh, yeah. Another round of questions. Any more? So, the lady there. Nice to see you. Tell us who you are. Bom dia, sou Rachel Waterhouse, trabalho pelo governo britânico e passei muito tempo em Moçambique. Desculpa, tinha duas perguntas. É que o senhor Excelência falou da democracia e dos direitos humanos. Queria saber qual é o lugar da liberdade de expressão nessa sua visão e o que o governo pretende fazer contra uma aparente onda de intimidação contra as pessoas que teriam uma opinião independente. E segundo, quando falou de desenvolvimento inclusivo, não mencionou muito o setor de educação, mas sabemos que embora que a maioria das crianças tenha acesso à educação, o rendimento do setor da educação em Moçambique está muito fraco e isso pode ser um entrave muito grande ao desenvolvimento inclusivo. Então, queria saber qual é a vossa resposta perante essa situação. Obrigada. Thank you, Rachel. There was another hand. Yeah, the lady just there. We might as well have you, and then we'll get a third. Yeah, you, sir. Thank you. Catherine Hines for Africa Report. Excellency, I would also like to ask about human rights in Mozambique, in particular freedom of speech. 2 weeks ago, political commentator Ericino Gisalema was kidnapped and brutally beaten. It was very similar to an attack in 2016 on esteemed academic José Makwane. And I know that yesterday journalists were meeting with the Attorney General to discuss their concerns over this intimidation and the fact that none of these cases has yet apparently been solved. So I would like to ask what your government is doing to protect freedom of speech amongst civil society, particularly today in a room full of academics and journalists. Thank you very much. Thank you. And the gentleman there. You, sir. Please tell us who you are. Bom dia. Eu chamo Danilo da Silva, sou moçambicano. Tenho uma pergunta para a Sua Excelência, mas antes de tudo queria congratular Sua Excelência pelo excelente trabalho que tem estado a fazer. Sua Excelência falou muito na questão da consolidação do Estado de Direito. Durante a sua campanha, Sua Excelência aludiu muito à questão do respeito às liberdades fundamentais dos cidadãos. Eu queria saber como é que Sua Excelência vê no seu sonho a questão do direito de associação, a liberdade de associação, pois até hoje nós ainda não temos a nossa associação registrada. Obrigado. Okay, 3 questions. Excellent. Bom, a primeira pergunta sobre a intimidação, posso relacionar, também responder com o que a senhora falou sobre direitos humanos e citou o nome de algumas pessoas.
não quero dizer que Moçambique é o país onde se observam na totalidade os direitos humanos. Não é de dizer isso. E por isso mesmo que o grande esforço é lutar pelos direitos humanos. E sei, porque vivo num mundo onde sei o que acontece em toda parte do mundo. Posso considerar, eu viajo, que Moçambique é um dos países onde se fala de qualquer maneira. Que eu já fui com meus jornalistas a alguns países onde foram empurrados, não tiveram acesso. Países desenvolvidos, não africanos só. Mesmo europeus, asiáticos, americanos, onde não têm acesso a algumas fontes e usam outras vias. O que não acontece, nós temos muitos rádios, muitas televisões, muitos jornais privados que escrevem e fazem tudo. Agora, esses casos que mencionam, se foram ou não esclarecidos, não gosto muito de classificar crimes. Crime do pobre, crime do rico, crime do intelectual, crime... Toda a vida que se perde em Moçambique é preocupação do meu governo. Eu fiquei preocupado porque que os direitos humanos falaram muito mal, muito pouco mesmo, quando houve o caso de perseguição dos nossos irmãos concidadãos com a pigmentação albina. Aquilo eram assassinados quase que em massa, mas muito pouco se falou. E isso me preocupa porque a vida humana não tem comparação. É uma vida que nós temos que ver de igual forma. Há casos muito difíceis de esclarecer, por natureza como os próprios crimes são feitos. E posso confessar-vos que não estamos tão sofisticados como os outros países para podermos reconhecer e esclarecer os crimes com muita facilidade. Aliás, tem crimes até contra membros do governo em Moçambique que duram anos e anos e não se conseguem esclarecer. Nós estamos empenhados, neste caso, para ver se esclarecemos esses casos, sim, mas acontece em Cabo Delgado, houve aí há bocado também, não citou o nome, em Gonani, aconteceram em Quilimane, esse tipo de coisas. Portanto, que são coisas que acontecem que às vezes algumas até se encontram algum esclarecimento, ou porque tem um problema particular, ou problema etc. Agora, nesse caso concreto, esse caso recente, sei dizer que o problema está a ser seguido para se compreender o que terá a acontecer e ouvi dizer que também sente-se a colaboração das pessoas envolvidas para poderem explicar como que a coisa surgiu, etc. Porque existem muitas forças contraditórias numa sociedade, umas agendas que algumas até, por vezes, anexadas a agendas políticas, para poder atingir um certo objetivo. E quando é assim, não é muito fácil para assim, fazer o trabalho de fundo. Aqui a mensagem que podemos comprar desta casa, de Chatham House, como sempre, é que temos que aprimorar os direitos humanos em todas as vertentes, em todas as áreas. E a intimidação também não pode acontecer. Aliás, foi o meu governo, nesse caso, nesse ciclo, que nós aprovamos a lei da imprensa, que não existia há bastante tempo, para permitir que isto possa funcionar, que as coisas possam andar. Mas pronto, não é linear, não é só uma coisa. Há uma vantagem que uma classe consegue fazer o eco mais sobre um crime e as outras classes não conseguem com muita facilidade, mas para nós estamos a levar isso a sério e de uma maneira igual e vamos continuar. E falou depois, a primeira pessoa, depois de ter falado isso de intimidação e direitos humanos, falou sobre educação. Repeti muito, incluindo encerrei a minha apresentação com educação. Eu disse: o povo quer escola, educação, o povo quer saúde, o povo quer casa, habitação condigna, e repeti 3 vezes como a nossa meta, porque entendemos isso, incluindo quando falamos com os megaprojetos. Uma das questões também que me referi é a formação. Temos essa consciência. Mas tocou uma outra questão de qualidade. A questão de qualidade é um pouco relativa, né? Porque o meu país estava envolvido agora na massificação. E é já a agenda nacional agora trabalhar para a qualidade. E nessa qualidade até uma das questões que estamos a priorizar é o ensino técnico profissional, para saber fazer coisas.
Existe muita coisa, porque nós começamos de analfabetos em Moçambique. Mas alguém que tinha 4ª classe ensinava a 3ª e 4ª classe. Saímos dessa fase e depois estamos a começar a ter. Depois estão a nascer muitas universidades, de muitas maneiras. E estamos, acho que lá chegaremos. O importante é que a base mínima já atingimos. E agora, para se ter acesso às universidades, excetuando algumas privadas, mas grande parte das universidades é preciso concorrer. E o concurso significa apresentar os conhecimentos dentro da meta ou do padrão exigido. E temos muito, aliás, na semana passada ainda senti um jovem que estudou em Moçambique, numa escola Delta, em Tóquio, fez o lançamento do auricular mais competente do mundo, mas saiu daquela educação que chamamos que é fraca. Depois, essas coisas todas, democracia, esses aspectos, grupo e eu também, saí dessa educação que se sabe, mais outros colegas. Eu penso que o tempo vai ser responsável. O importante é que já sabemos que agora temos que apostar na qualidade. Não simplesmente na quantidade, mas estamos já à plataforma para atacar a qualidade. Falou-se do assunto de Lambda, vou acompanhar esse processo, naturalmente dentro dos parâmetros e dos critérios. Eu vou dar um exemplo, essa coisa desse tipo de problema, vou dar um exemplo que nós podemos até não ajudar, se não protelarmos a coisa. Existe uma resolução, mesmo até das Nações Unidas, de que as raparigas grávidas não devem ser expulsas da escola. E onde se considera que nós ainda não ratificamos. Mas somos um país que governamos com sensibilidades do país. Atendemos às vontades do povo, não simplesmente de declarações universais ou internacionais. O que acontece em Moçambique, não há nenhuma mulher que não tenha acesso à escola. Mesmo que tenha grávida, passa a estudar à noite, porque pronto, de dia está a fazer outra coisa. Por que digo isso, que a declaração não é assinada com muita urgência? Porque as mulheres, as anciões, as mães, os avós, dizem que nós já dizermos que mulher grávida, que aluno pode se engravidar e continuar a estudar, estaremos a estimular gravidezes precoces. E nós, em Moçambique, temos problema de crianças com 15, 16 anos se engravidam, que aqui não há muito, aqui na Europa. Não há muito, mas em Moçambique existe. Então temos que balançar. Avançamos nisso para encorajar que alguém com 10 anos fica grávida, mas depois pode estudar porque há uma resolução universal. Então, medidas como essas, algumas são ponderadas precisamente para encontrar o melhor momento para ajudar, incluindo para ajudar a própria preocupação que nós temos, porque podemos queimar etapas e prejudicar também o processo de algumas organizações ou associações. One final round. And I know there was a question here. You have a question, yes? Unless you've decided not to do it. Thank you. Andrew Fraser, member of Chatham House. President, you spoke a lot about the opportunities and potential in the agricultural sector and the lack of utilization at the moment of the arable land that you possess. Do you envisage significant land reform to enable a lot of the subsistence farmers to move into the cash economy, mainstream cash economy, in terms of land ownership and land utilization and authorization? Thank you. The gentleman just there. Okay. We've got 4 questions and we'll finish. Please, go ahead. Mr. President, I apologize. My name is Greg Mills from Johannesburg in South Africa, from the Brenthurst Foundation. I apologize for being late. I was in the same aeroplane as you, but I guess you didn't take the tube to Chatham House. I've recently been doing some work in your electricity sector in Mozambique and was fortunate enough to spend a day at Songo at Cahora Bassa, which is an extraordinary engineering achievement. But the reason why I raise it is because your country has a goal of universal electricity access by 2030, and currently less than 1/3 of Mozambicans have access to electricity. Yet, at Cahora Bassa, of the 2,075 megawatts which are generated, more or less 3/4 are exported to South Africa. What trade-offs, what difficult choices do you see
in Mozambique's development generally, but more particularly on the electricity sector? Do you see yourself having to stop exports to South Africa, for example, to be able to achieve universal access by 2030? Okay, the lady here. And then we'll have one more question and then we're done. Thank you very much. Thank you, Mr. President, for being here. Adrian Klasa with The Banker magazine, which is part of the FT Group. I was just wondering if you could provide us with any updates on negotiations that are ongoing with your international creditors, as well as maybe reflecting on how you think your government's assertion that you won't be able to begin repaying international bondholders until several years from now, probably when gas starts flowing, will impact your development agenda. Thank you very much. And we have a final question over there. I'm Gernot Beck, Associate Fellow at Chatham House and Senior Research Fellow at Oxford Institute for Energy Studies. As an energy specialist, I would like to ask with regard to your gas development. Your Excellency, you mentioned about this export to 2020, but you added that majority of the gas export will be for not for domestic consumption, actually for export in terms of LNG. So because you have highlighted the importance of inclusive development, what is your plan to highlight this, to strengthen this inclusive development by accelerating more gas development just for that focus? Because if you are focusing on LNG export only, then the inclusive development is not going to be realized. Okay, that's it. The 4 questions, and then we finish. Mais alguém? Não. Eu espero que depois dessa reunião, essas perguntas todas não voltem mais a falar, porque senão depois nós ficamos bloqueados só a responder perguntas na vida e não trabalhamos. Eu queria, primeiro, as últimas perguntas dessa ronda praticamente são uma ronda de encorajamento. Eu sinto assim como quero desculpar o meu vizinho que deixei na bicha, porque ele, como não é presidente, paciência, quando chegar a sua vez. Sim. Sobre oportunidades da agricultura, terra arável. É melhor vir fazer agricultura em Moçambique. Ainda a terra pertence ao Estado e nós consideramos que é uma das melhores leis da terra, que até que há no mundo, pertence ao Estado. E se conseguirem, a gente consegue dar terra e queremos uma agricultura intensiva, industrial. E é possível, há terrenos, já há empresas, já estava a ver aqui a embaixadora, uma vez coincidimos uma fábrica, uma machamba, onde empresas deste país fazem uma academia. Estão a produzir, penso que é melhor mesmo vir e é cedo. Entretanto, o que se faz? Por exemplo, existem culturas como arroz, como tentar empoderar o campesinato na zona de Gaza. Portanto, faz-se, lavra-se, existe sistema de irrigação, entrega-se os camponeses alguns terrenos, tipo fomento. Então, eles produzem, são assistidos na tecnologia. Agora, por exemplo, antigamente nós produzíamos e só conseguíamos, num hectare, por exemplo, 1 ou 2 toneladas de arroz. Agora não, com essas técnicas já se consegue 7 toneladas. E o camponês está a ficar motivado. E este produto é vendido a essas empresas. Acontece isso na cultura do tabaco. Eu não quis falar aqui como um dos produtos que reduziu, porque não quero fomentar nenhum tabaco, mas o meu país produz e exporta, e bem, exporta. E esses de tabaco fazem a mesma coisa, dão sementes, assistem com fumigação, mas os camponeses vão fazendo, depois vendem. Acontece isso com algodão, ainda não está a acontecer muito com caju, mas já existe, estamos a mobilizar culturas de rendimento também, para além da cultura de alimentação. Portanto, relativamente à terra, ainda não se colocou esse como problema. É verdade que tem havido tendência de que se alguém pode usar como terra, como asset para poder se desenvolver, mas é um debate que os moçambicanos estão a desenvolver, vão encontrar momento próprio e quando for assim, por enquanto ainda não é assim.
Portanto, não há dificuldade de terra de ninguém para poder produzir o camponês. Falei também aqui do projeto de reassentamento, que agora falei. Essas grandes empresas, ainda há 2 semanas visitei mais uma fábrica que vai nascer, vai ser uma das maiores fábricas de produção de areia pesada. Também fazem esse trabalho de reassentar as populações onde estavam, nas machambas, tiram para lá, fazem casas para eles, etc. Então, há um projeto integrado que está empoderado. Nós temos um projeto ainda chamado Sustenta em Moçambique, onde atribuímos às populações alguns valores, alguns apoios e fazemos algumas infraestruturas e eles cultivam e devolvem. E está a ter muito sucesso e a qualidade da vida das populações nas comunidades está a melhorar bastante. Relativamente à energia, Songo, e não só, Moçambique tem grande potencial para produzir energia hidráulico, aliás, a energia hidro, através dos rios, temos rios que alguns não secam, mas também este gás, o gás esse surgiu, mas já tínhamos em Pande, Sazolo já está a explorar o gás também. Temos também o carvão, é verdade que a energia de carvão temos que refletir, mas existem novas tecnologias, no Japão tem, acredito aqui na Europa tem, para que minimizam o prejuízo ao ambiente e capacidades solares. Vamos agora começar agora com centrais solares em Mucuba, isso é no centro de Moçambique, em Mitoro também, lá no norte, para reforço, o que significa que temos a consciência e podemos produzir. Nós fornecemos não só a África do Sul, a esse como é o maior comprador, mas é um projeto, só compreender a história de como surgiu a hidroelétrica de Cabora Bassa. Então, nessa altura, surgiu com um compromisso de fornecer energia nos moldes. Mas, até agora, o que temos estado a fazer é não desencorajar o nosso tradicional cliente, não desencorajar, porque, se calhar, as grandes rendas, colheitas, a fatura provém dessas, é isso que está a subsidiar o crescimento. Até o fim deste ano, nós teremos todos os 152 distritos eletrificados em Moçambique. Estamos devagar, mas estamos a andar muito. Sei disto porque quando vêm os meus colegas africanos visitar Moçambique, quando encontram uma cidade como Nampula, uma cidade como Beira, iluminada à noite, dizem, vocês estão a gastar energia, no meu país isso não é possível, porque eles estão numa fase um pouco mais atrasada. Não quer dizer que estamos bem quando se diz que é 1/3, isso é uma realidade. O que nós estamos a fazer agora é fomentar, agora estamos a levar energia, é um projeto, estamos a levar energia para zonas rurais. Por exemplo, nós estamos a liberalizar também a produção de energia. Se houver um privado que queira fazer, há centrais aí em Covaninga, em Nirsano Garcia, inauguramos outra agora em Choco, uma estação privada, usam o gás. Então, poderão, da mesma maneira, estamos a conceber, avançar com um projeto de Mpandancua, que mais ou menos quase que é na dimensão de Cabora Bassa. Na Cabora Bassa também temos o projeto de Cabora Bassa Norte. Cabora Bassa Norte não acrescenta muito, mas em termos do volume, mas é uma segurança, é um backup suficiente para poder assegurar que quando o Cabora Bassa atual não puder funcionar, e possa imediatamente acrescentar e funcionar. Portanto, existem projetos, e eu disse, a nossa prioridade agora é a agricultura, infraestrutura, energia e o turismo. E a energia está a andar em passos largos, os nossos investimentos em energia são enormes. Vamos inaugurar daqui a pouco, na cidade de Maputo, uma central combinada, que é muito moderna, que vai dar força, vai evoluir a energia na zona de Maputo. E agora temos muita procura. É Zâmbia, é Zimbábue, é o Malawi que estão à procura de energia, o que significa há mercado na zona. Eu, na conversa que vou fazer com os turistas sobre o agrobusiness, também com o turismo, e de falar dessas oportunidades, que acho que, como não é, também precisa de andar um pouco, porque há muitas oportunidades que estão a ser renegadas enquanto estamos à procura disso. Os outros estão a trabalhar e estão a entrar. Eu mencionei aqui algumas empresas. Falamos também, foi uma questão de FMI, de diálogo. Bom, nós somos membros do FMI.
E continuamos membros. O FMI nunca deixou de cooperar conosco, tecnicamente. Quando se despertaram essas dívidas, eu pessoalmente fui a Washington, D.C., dei cara, reuni com o Banco Mundial, reuni no mais alto nível e com o FMI. E foi lá onde nós chegamos à conclusão de que devia-se fazer uma auditoria independente. Recorda que no início havia algum receio. Foi lá onde eu disse, vamos fazer. E, inclusive, disse claramente que em Moçambique as investigações são feitas pela Procuradoria-Geral. O governo, o executivo não pode. E chegamos a essa conclusão. Escolheu-se tal empresa, a Kroll, que fez a auditoria independente. Os termos de referência foram feitos em coordenação também com o FMI. Então, os resultados estão a sair. Para mim, a impaciência, o processo terá que ir, não há como. Os moçambicanos estão interessados em saber como que é. Agora, uma coisa é certa, com os credores temos dito, não é o problema de nós recusar a responsabilidade do governo, como Estado. São dívidas que assumiu um Estado, não é? Cada ciclo vem, muda, diz que não, depois deixamos ficar um país não sério. Entretanto, temos que lidar, nós não pagamos agora, porque nem temos dinheiro agora para pagar. Entretanto, temos estado a dialogar com eles, o que se pode fazer e como se deve fazer. E naturalmente que esse processo é complexo, irmãos. É complexo porque não pode ser só Moçambique a ser visto que é o único, porque Moçambique levou dinheiro aonde? Levou dinheiro de algum lado. Então, esse lado não tinha sensibilidade de que esse dinheiro é muito demais, que estamos a dar a um pobre e que não há regras, etc. Essa responsabilidade tem que ser partilhada, porque senão nós estamos agora a sacrificar um povo. Cheguei a uma fase que nem sequer tínhamos medicamentos para os doentes do HIV/SIDA, de tuberculose, porque os investimentos estão bloqueados. É momento já da comunidade internacional ver a coisa não como prejuízo a um povo, a um cidadão, porque podemos bloquear, incluindo o desenvolvimento de um país, ou então a vida de uma população, por causa de uma coisa esclarecida. E não é o único país que teve problemas como esse no mundo. Aliás, não queremos dizer que as coisas deviam acontecer em Moçambique como cópia de outros países que fazem mal coisas. Não. Não é isso que estou a dizer. Mas há países que tiveram coisas muito altas, etc. Agora, para não se misturar como uma coisa de interesse política, acho que devíamos ver exatamente o que tem que ser feito, em que fase, etc. E a abertura do nosso lado existe. Estamos a colaborar com a própria auditoria, a órgãos da justiça. Temos estado a pedir outros países que têm capacidade, que têm experiência de como resolve-se esse problema, para também apoiar. Por isso mesmo que esse processo, como disse, do FMI está a continuar, o diálogo prevalece. O meu ministro das Finanças e o governador do banco, agora na reunião normal, estão lá. Então, nunca houve mais ou menos ruptura com o FMI nem com o Banco Mundial. Alguns projetos daqueles diretos estão a ser assistidos e a vida continua e prevalece. E nós não vamos nos tirar corda no pescoço porque as coisas aconteceram. O que temos que fazer é encarar um processo normal e trabalhar para que isso se resolva. A última questão que foi colocada é sobre de novo, energia e gás. Mas também na minha apresentação foi muito direto. As companhias que nós temos são muito sérias. E são companhias que operam no mundo, não só no Moçambique só. E, portanto, elas têm um pouco de padrão de como as coisas fazem. Naturalmente, nós temos que ser um pouco vigilantes para não ser... Quando alguém dorme, começa a dizer, afinal, esse está a dormir, é bom não acordar. Mas estamos atentos, por isso que digo que o gás doméstico terá que existir. Numa primeira fase, as coisas foram feitas para arrancar o projeto, mas vai haver o gás doméstico. Aliás, esse de Pande está a funcionar, de Sazolo, essa quantidade pequena, mas já de existir para a produção de fertilizantes, de metanol, também para o consumo doméstico. Portanto, está acautelado uma percentagem, qual é? 28? Qual é 18? 25, uma percentagem de 25% está acautelado para o consumo doméstico. Alex, foi o dia que muito mais falei. I know, and you've had a long flight and you've just arrived, and look, thank you. The First Lady is sitting there very patiently also. She must be very proud of you, Excellency, because this was
clearly a presidential speech. Not only that, but Excellency, you answered questions in depth, which some of your colleague presidents would avoid. So thank you for, again, showing that bravery and courage. You served Mozambique very well. I want to just make a couple of other points. First of all, to thank your delegation also. The Minister of Foreign Affairs and Cooperation, Zé Pacheco, is just in the front here. His Excellency, the High Commissioner of Mozambique to the United Kingdom, Philippe Chudoma, is here. Her Excellency, the British High Commissioner to Mozambique, is in the front here too. So thank you for attending. This is on the record meeting. The speech will be made available as quickly as possible. So we will be putting it on our website. The questions and answers will also be recorded. One third thing, Mr. President, could we just hire your translator, because he's brilliant, you know? And I think he could become world class. So I was listening in between, and I have to say, he is one of the best translators we've ever had at Chatham House. So when he comes out of the booth, please thank him also, Excellency. And finally... O segredo é simples, ele é bem pago. And finally, can we all show our appreciation to His Excellency for spending actually more than the hour, an hour and a half here, and also to you, the audience, because usually people disappear, even with presidents. But it shows you the interest and the quality of your answers to questions that everybody stayed and followed through. So, Excellency, thank you for coming to Chatham House. Thank you for coming back.